E hoje é dia também de Cuide-se. E o assunto está despertando muitas curiosidades, perguntas, inclusive questionamentos. Mas antes de eu apresentar a vocês o nosso profissional que vai participar desse ping-pong com os telespectadores, eu quero chamar a Rosane Ferraz, como adiantei no início da edição de hoje, claro, com a permissão dela. Ela tem fibromialgia e vai relatar para a gente como conseguiu esse diagnóstico e ela mesma também tem dúvidas. Com você, Rosane, novamente. Sim, Luciana, foram muitos anos, viu? Foram vários diagnósticos aí errados ou equivocados, né? Até chegar aí, né, essa descoberta de que eu tinha, sim, fibromialgia. Passei por vários médicos, muitas dores intensas. No início, né, como muitos telespectadores mandaram aí perguntas, mais na parte lombar, mais dores que foram se espalhando por todo o corpo, mais de 10, 12 pontos. Eu chegava a não conseguir levantar da cama, me tornava uma pessoa bem, né, incapacitada de fazer atividades do dia a dia, viu? Sofri muito até a descoberta desse diagnóstico. Hoje eu faço tratamento, tenho uma qualidade de vida bem melhor, mas é realmente um problema que causa aí, né? Acaba com a nossa qualidade de vida, mas o tratamento vai melhorando aí com o passar do tempo. Por isso eu também tenho dúvidas e quero ouvir aí do profissional, até porque eu quero que ele esclareça aí uma informação, né, um sintoma que eu tive, já melhorou um pouco, em relação à visão. Eu passei a ter a minha visão foi prejudicada e na minha profissão também eu preciso ter muita agilidade, memória e tive também um pouco da memória afetada. Por isso também tenho muito interesse em saber as informações aí do médico que participa com a gente hoje, viu, Luciana? Pois é, e ninguém melhor para te responder do que o Rafael Navarrete, ele é reumatologista e membro da Comissão de Dor e Fibromialgia da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês. E já começando então pela dúvida da Rosane, pode sim afetar a visão e até mesmo lapsos de memória? O relato da Rosane é muito interessante pelo seguinte, primeiro pelo atraso diagnóstico, né? 5 anos em média, a gente pega casos aí até 7 anos, 10 anos de atraso no diagnóstico, exatamente porque é uma doença que ela causa múltiplos sintomas, por isso que a gente chama de síndrome. E esses múltiplos sintomas fazem com que o paciente procure vários médicos e ninguém monta um quebra-cabeça que possa ser uma única condição chamada fibromialgia. Como, por exemplo, uma dúvida que acaba de chegar aqui, a pessoa começa com dor no ombro. Já pode ser, tem que se preocupar? O diagnóstico de fibromialgia, a pessoa tem que ter dor difusa, dor generalizada. Esse é o critério sine qua non, ou seja, é o critério obrigatório. Uma dor localizada, ao longo do tempo, ela pode se tornar difusa e, obviamente, chegar a um diagnóstico de fibromialgia. E o que é mais adequado, né, para aliviar essas dores e o tratamento também mais adequado? Olha, o tratamento ideal é o não medicamentoso. Quando eu digo não medicamentoso, então nós vamos para onde? Para atividade física. Atividade física, porque os pacientes eles têm uma intolerância à atividade física. Doutor Rafael, vou pedir licença, nós estamos com um probleminha no seu microfone, para que a mensagem não fique interrompida, nós vamos trocar o seu microfone. Enquanto isso, eu quero alertar aqui as pessoas que estão participando, podem continuar mandando aqui para o 985-19-7000. Adriana Fernandes mora em Valparaíso de Goiás, até um relato, doutor, importante a sua análise. Infelizmente, tenho fibromialgia, comecei sentindo fortes dores nos meus ombros, nos ossos e nas minhas mãos. Tem dias que chega a faltar até mesmo os movimentos das mãos. É muito sofrimento. E ela fala aqui do medicamento que ela está tomando e que ela vive à base desse medicamento, doutor, é amitriptilina. É um tratamento adequado? E aí, Lucília, eu já aproveito para engatar a deixa da última fala dele, dizendo que não necessariamente o tratamento se baseia em medicamento, porque a Darcy de Morrinhos já ativou o nosso WhatsApp no início da edição de hoje, dizendo que qual o melhor medicamento, questionando, pode ser usado para aliviar a dor, porque ela não consegue sequer se locomover com naturalidade. O tratamento, na verdade, ele é individualizado, né? E tem que ser compartilhado entre o médico e o paciente. Alguns medicamentos atuam em algumas pessoas e outros não. A amitriptilina, que é esse medicamento que você citou, ele é indicado no tratamento da fibromialgia. Ele melhora a dor,
ele tem uma ação no sono e melhorando o sono, você acaba melhorando a dor, porque uma coisa está ligada à outra. O relato da Rosane é muito interessante porque ela fala de memória. O cérebro, o paciente ele tem dor crônica, é uma característica da fibromialgia, é essa dor ao longo do tempo, semanas, meses, anos, sem a pessoa saber que tem fibromialgia. E o relato da Rosane é muito importante porque faz com que o cérebro ele fica tão focado na dor que ele passa o quê? A distrair a cognição do paciente. Ele começa a ter perda de memória, ele começa a ter lapsos de memória, de concentração, de fala. E isso faz com que isso é importante dizer, que ele não tem doença neurológica. Isso é pela dor crônica e pelo sono ruim, que o cérebro está muito focado nessas situações. E vai desencadeando uma série de E problemas. alteração visual, como ela citou, mesma coisa. Vamos lá para o nosso ping-pong, então, participações dos telespectadores. É possível desenvolver fibromialgia após ter Covid? Tem alguma relação? Sim, Tem? temos muitos casos de pacientes que passaram a ter dor crônica com um diagnóstico muito típico de fibromialgia após a Covid. Mais participação do telespectador na tela aí para gente. A fibromialgia é hereditária? Quais os órgãos são comumente afetados? Não é hereditária. A fibromialgia, a impressão que a gente tem através dos estudos é que ela tem uma causa genética. Então, se a pessoa tem fibromialgia, membros da mesma família podem ter 8 vezes mais chance de desenvolver fibromialgia. Então, é uma possibilidade genética. Nenhum órgão é acometido na fibromialgia, isso é importante deixar claro. Ela não é uma doença sistêmica, tanto que nenhum exame laboratorial ou de imagem acrescenta no diagnóstico, que é importante, Luciano, dizer que é um diagnóstico essencialmente clínico. É a consulta, a anamnese do médico com o seu paciente. Isso é que faz o diagnóstico. Vamos lá com mais dúvidas, então, dos nossos telespectadores sobre fibromialgia. Fui diagnosticada com a doença. Gostaria de saber se o INSS reconhece a fibromialgia como doença que impossibilita o trabalho. Conversávamos sobre isso antes da nossa entrevista. É uma reivindicação enorme que a gente recebe aqui. Isso eu me deparo muito no meu dia a dia. Inclusive lá no nosso ambulatório de fibromialgia na Santa Casa, com os pacientes lá da PUC, a gente, e mesmo no meu consultório, a gente tem muito essa demanda. A fibromialgia, a princípio, ela não é uma doença incapacitante. Porque quando você diz o INSS, você está pensando em invalidez, incapacidade. Ela não é uma doença incapacitante, a princípio. Se o tratamento dela é atividade física, como é que nós vamos invalidar uma paciente ou um paciente com fibromialgia? Agora, cada caso é um caso. Então, cada caso tem que ser discutido. Tem muitos pacientes que têm uma questão emocional envolvida muito forte. E que limita muito as atividades. Que limita muito as atividades. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Mais pergunta do telespectador na tela para a gente. Quem tem fibromialgia pode tomar vacina contra a Covid-19? Deve. É obrigatório tomar. Boa. Vamos a mais uma participação na tela. WhatsApp do telespectador: sinto dores por todo o corpo frequentemente, gostaria de saber se é possível que seja fibromialgia. E aí já completo aqui com uma outra dúvida, dizendo que começou com dor de cabeça e depois foi para os ombros e aí dor também no estômago. Quer saber se pode ser? Pode ser. A dor difusa, ela é apenas um dos sintomas relacionados à fibromialgia. A dor de cabeça, a irritação do intestino, a dor no baixo ventre, uma dor precordial, tonteira, o sono não reparador, ansiedade, depressão. Isso é que faz com que o paciente procure vários especialistas e, na verdade, trata-se de uma única condição, uma única entidade chamada fibromialgia. E esse caso aí, por exemplo, pode ser, sim, fibromialgia. E a doença pode vir depois da dengue e também chikungunya, assim como a Covid? Pode, porque a dengue, ela causa mais um quadro hemorrágico e a chikungunya mais um quadro articular. Mas ambas podem sensibilizar o sistema nervoso central e o paciente passar a ter dor difusa, que é o que a gente chama então de fibromialgia. Que bom, essa entrevista estará lá no nosso YouTube para que você possa conferi-la. Nós agradecemos ao Rafael Navarrete, ele que é reumatologista e também membro da Comissão de Dor e Fibromialgia da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Uma boa tarde, muito obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade.